Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um Mundo UFG, o nosso informativo vespertino com notícias da Universidade Federal de Goiás, da cidade e do país. O INSS vai ligar ou mandar mensagem de SMS para quem solicitou algum benefício da Previdência, mas está com o processo travado. O cumprimento de exigência acontece quando é necessário que algum documento ou comprovante precise ser anexado para que os seus pedidos sejam analisados. Atualmente, há 827 mil pedidos de exigência para serem cumpridos. Destes, cerca de 325 mil receberão telefonemas. As ligações serão feitas pela Central 135 e o cidadão será informado sobre qual documento precisa enviar. A entrega desse documento e o cumprimento da exigência pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Para entender direito como funciona essa função, no site do Instituto há um vídeo bem detalhado com um passo a passo. A influência que as imagens exercem nos dias atuais, como elas se relacionam conosco e como nós nos relacionamos com as imagens, são questões a qual pesquisadores da teoria da imagem procuram entender. Algumas dessas pesquisas serão apresentadas em um evento online no Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem nos dias 27 e 28 de julho. Convido a todos para participarem e ouvirem e interagirem com os pesquisadores, discentes e docentes que apresentarão suas pesquisas. Pesquisas estas desenvolvidas por docentes da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás e da Universidade Católica de Brasília, e também discentes que desenvolveram suas pesquisas ligadas à iniciação científica, mestrado e doutorado. Será uma oportunidade para refletirmos sobre a imagem e o mundo que nos circunda. Maiores informações podem ser acessadas através do site www.npti.fic.fg.br. A Comissão de Controle de Infecção da Faculdade de Odontologia, preocupado com a segurança do paciente e do cirurgião dentista neste período de pandemia, está desenvolvendo uma pesquisa que pretende estabelecer uma distância segura para evitar a infecção pelo novo coronavírus que ocasionalmente fica no ar no consultório. O atendimento odontológico inevitavelmente produz um aerosol que se dispersa no ambiente. Então, junto com o Instituto de Física, os pesquisadores querem justamente controlar isso. Acompanhe nesta entrevista do nosso estagiário de jornalismo, Gustavo Soares. Professor, já existem alguns protocolos a serem seguidos pelos profissionais odontólogos. Como o projeto que o senhor está envolvido ajuda mais estritamente em relação à segurança aos profissionais e aos pacientes em relação à contaminação da Covid-19? A Covid-19 trouxe uma série de desafios aos profissionais de odontologia. Nós temos uma série de protocolos para limpeza de bancada, limpeza do chão, dos equipamentos, esterilização dos materiais, mas o coronavírus ele fica presente no ar. E é muito difícil a gente estimar se esse coronavírus que está no ar ele vai infectar o nosso próximo paciente. Então, o nosso estudo ele vai apresentar a forma de controlar esse aerosol, diminuir esse aerosol, e, a partir disso, promover um atendimento mais seguro para o próximo paciente, né? Bom, professor Bacuzes, como os estudos da física podem ajudar neste projeto de âmbito odontológico em delimitar a área de abrangência de infecção por Covid-19 e também como a física pode ajudar a minimizar o risco de contaminação? Bom, Gustavo, obrigado pela pergunta. Esse projeto, que foi uma ideia do professor Douglas, basicamente ele tem duas etapas. Numa delas, a gente precisa simular o Covid, o vírus, né? E o vírus tem dimensão nanométrica. Então, o que nós fizemos aqui foi sintetizar uma nanopartícula com dimensão semelhante à do Covid.
E a física também tem auxiliado outras áreas, além da odontológica, no enfrentamento à Covid-19? Sim, tem. Na verdade, eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Física, e no nosso colaborador, o professor Sebastião Mendanha, está fazendo um trabalho conjuntamente com a Faculdade de Farmácia para o desenvolvimento de uma vacina utilizando um objeto nanoestruturado. Então, essa é uma outra frente. Agora, tem físicos também trabalhando na área de sensores. Então, na área de detecção rápida, por exemplo, de Covid-19, tem físicos atuando aí no Brasil, tem físico atuando na área de modelagem matemática da epidemiologia. Então, tem físicos atuando em diversas áreas relacionadas com a pandemia do Covid-19. Mundo UFG vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais conteúdo e informação. Me espera aí. A UFG lançou no mês de junho uma chamada pública para participação em uma feira virtual de estudantes da universidade. O edital está disponível no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com todos os detalhes para quem quer participar. Podem ser comercializados itens de horticultura e produtos para cultivo, higiene pessoal e fitoterápicos, alimentos beneficiados, artesanato e outros que não estão em nenhuma dessas categorias. A partir do preenchimento da ficha de inscrição, uma comissão avaliará a proposta e irá divulgar os produtos no site da PRAE. Se você não é estudante, mas ficou interessado nesta feira, já pode verificar os itens que estão disponíveis para venda. No final de semana eu dei olhada e já vi artesanato, bombom, peças de vestuário, maquiagem e tinha até comida mexicana. Tem fotos e contato dos fornecedores. Vale a pena conferir, viu? A lista ela é atualizada constantemente. Bom, e psicólogos da Europa e da América Latina escreveram textos sobre os efeitos psicossociais da Covid-19 e foram publicados no dossiê temático da Revista de Psicologia Social lá da Espanha. O professor Domênico Rur, da Faculdade de Educação da UFG, é coautor de um artigo, o Covid-19 e a Metáfora da Guerra, e considera muito importante esse dossiê, pois as políticas públicas se concentraram em grande parte para atender às questões epidemiológicas, ficando as questões psicológicas sem investimentos e suporte necessário. Então, no dossiê encontraremos artigos sobre o manejo das emoções, a inteligência emocional nesse contexto, a reflexão sobre estresse devido ao confinamento e práticas de resiliência. Temos artigos sobre a questão da mobilidade social, o surgimento da solidariedade nesse período de crise. Também artigos sobre a questão da desigualdade social e de gênero, entre outros. Esse dossiê é importante porque foi um dos primeiros da psicologia sobre a questão da pandemia e apresenta reflexões sobre como podemos enfrentar essa pandemia a partir de conceitos e modelos teóricos da psicologia social. A nossa disciplina trabalha com a interação entre os fenômenos sociais e os processos psicológicos, ou seja, investiga como o pensamento, as emoções e o comportamento são afetados pelos acontecimentos e pela estrutura social. Até março de 2020, a utilização da tecnologia em aulas era bastante restrita. Na maioria das escolas, o caderno, livro, papel e caneta eram trocados em poucas ocasiões, embora a aplicação de tecnologia no processo de ensino e aprendizado exista há bastante tempo. Na nossa educação brasileira, projetos e programas de implantação de informática existem desde a década de 1980. Entretanto, para os professores, e é desses professores, Marcelo, que nós estamos falando, esses professores que ainda ontem foram exortados a ensinar somente por meio de tecnologias. E se é que nós podemos chamar isso de ensino, né? Por quê? Porque uma videoaula com uma aula única e exibida para todas as turmas, seja quais forem as características dessa turma, né, e que exproprie o professor do seu plano de aula, isso precisa ser discutido. Pois é, com a pandemia e isolamento social, os professores e alunos foram obrigados a se relacionar por meios digitais e isso alterou elementos daquilo que conhecemos como aula.
Atentos a essa mudança, um grupo de pesquisadores que já estuda o tema há muito tempo iniciou uma pesquisa. Esse trabalho pedagógico nesse período de isolamento social e após deflagrada a pandemia, ele vem sofrendo, já sofreu e vem sofrendo muitas alterações. É temporário, né? Nós esperamos que seja, nós aguardamos por isso, mas enquanto dura, essas alterações é o que a pesquisa vai investigar. Muitos professores estão ministrando as suas aulas por meio de videoaulas. Então, esse é um outro formato. Esses formatos todos é o que nós queremos apurar e discutir nessa pesquisa, com vistas a apontar possibilidades e limites. E apesar da pesquisa estar em andamento, a pesquisadora já percebe que a mídia, o meio por onde a aula é transmitida, tem uma forte influência na forma. Existe uma tendência a tratar o trabalho pedagógico no virtual como se faz no presencial. E não funciona bem assim, né? Nós sabemos que no presencial, o professor vai se deparar com uma situação. E no virtual, nos ambientes virtuais, porque cada ambiente tem as suas funcionalidades e ferramentas, esse trabalho vai mudar um pouquinho, né? Então, vai requerer do professor outros conhecimentos, né? Uma certa mudança de postura, inclusive, e a relação do professor com as tecnologias, para quem investiga essa relação há algum tempo, né, que é o nosso caso, meu grupo de pesquisa, o GTDIF, ela, eu não vou dizer precária, né, mas ela é uma relação que requer atenção. Respondendo uma série de questões, a pesquisa pode descobrir caminhos a serem seguidos quando voltarmos ao novo normal e ver como essa prática de hoje pode fazer parte da rotina, só que de uma forma mais planejada e estruturada. Esses professores, essa experiência que os professores, que os alunos, que as famílias, porque é um conjunto, estão vivenciando, ela não vai ficar no passado, assim, como quem diz, olha, ontem eu trabalhei, dei aula pelo Google Meet, né, mas eu já nem lembro mais e eu voltei a trabalhar como eu trabalhava antes na minha sala de aula. Do ponto de vista das nossas teorias educacionais, isso não vai acontecer. Por quê? Porque toda a nossa prática pedagógica, profissional, as práticas sociais dos alunos, elas constituem essas pessoas, elas transformam essas pessoas, né? A forma de pensar dessas pessoas. Quais os efeitos desses nossos dias de aulas não presenciais sobre alunos e professores? Após sofrerem o que poderíamos chamar de overdose tecnológica, abre e fecha aspas, né? Como ficará essa relação? Este e outros questionamentos, e nós temos vários, né? A pesquisa parte de vários deles, deram margem a essa nossa pesquisa. Ainda falando de educação, o CNPq está com inscrições abertas para as bolsas de produtividade em pesquisa. Quem já possui produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas áreas de conhecimento tem até o dia 31 deste mês para enviar suas propostas. Cerca de 200 milhões de reais estão reservados para este auxílio. Para ler a chamada completa, basta acessar o site da CNPq e buscar chamada CNPq 09/2020. Ainda falando de bolsas para iniciação à docência, o Instituto de Matemática e Estatística está recebendo inscrições para o PIBID. O programa tem o objetivo de estreitar a distância entre a teoria e a prática para aqueles que estudam para se tornarem professor. Os estudantes que são bolsistas do PIBID ou voluntários trabalham tanto na universidade, desenvolvendo atividades, programando, elaborando metodologias de ensino de matemática diferenciadas e aplicando isso nas escolas que estão conveniadas com a universidade.
Para se inscrever neste programa, o aluno de licenciatura em matemática precisa ter concluído no máximo 60% do curso e ter a disponibilidade de 32 horas semanais para o projeto. O valor da bolsa é de R$ 400 e as inscrições vão até o dia 29 de julho. Hora de mais um rápido intervalo. Eu volto já já com uma informação muito interessante para você que é ex-aluno da universidade. Fique ligado porque é rapidinho. A UFG quer que você, que já foi aluno, volte para a universidade. O programa Sempre UFG quer incentivar essa aproximação e já iniciou a primeira ação. Eu conversei com o reitor, Edivar Madureira, sobre isso. Professor Edivar, explica para a gente o que é esse projeto Sempre UFG. Bom, o projeto Sempre UFG, Marcelo, é um projeto de acompanhamento de egressos da universidade. Nós temos na universidade uma quantidade de ex-alunos que supera 100 mil ex-alunos em todos os níveis de formação da universidade. E o Sempre UFG se dispõe a saber onde esse aluno está, o que ele está fazendo, para que a gente possa criar vínculos e criar uma aproximação do ex-aluno com a universidade. E certamente com ganhos substanciais para os dois lados, né? A universidade se fortalece a partir do ex-aluno, e o ex-aluno também encontra oportunidades e novas interações com a universidade. Olha, existe uma plataforma, né, que o ex-estudante pode acessar, se cadastrar. É fundamental esse cadastro, né, porque a gente precisa validar todas essas informações para que aí a gente possa criar, inclusive, um canal em relação às expectativas, né? O que ele espera da universidade. E a gente também dizer o que a universidade espera dele. Nós temos grandes empresários, grandes professores, grandes profissionais autônomos, grandes autoridades que passaram por aqui e que certamente têm a contribuir com o aprimoramento da universidade. Sim, recentemente a gente teve também a criação da associação dos ex-alunos, dos egressos. Esse projeto Sempre UFG tem alguma relação com a associação? Olha, são iniciativas independentes, mas extremamente complementares, né? A associação dos egressos da UFG foi criada aí agora, no mês passado, e ela se propõe também a fazer um trabalho de fortalecimento desses vínculos do ex-aluno com a universidade. Por exemplo, a Associação dos Egressos está puxando uma grande campanha de doação de computadores para os nossos alunos com fragilidade material, fragilidade econômica, no que diz respeito a conseguir acompanhar as aulas remotas. De que maneira que o senhor acredita que esses ex-alunos, esses egressos, podem contribuir com a universidade de fato? Olha, Marcelo, são inúmeras as formas, né? E talvez a principal é a partir do conhecimento que essas pessoas podem ter da universidade. Por exemplo, um prefeito, um governador ou um dirigente de órgão, quando ele descobre que a universidade tem uma expertise em todas as áreas do conhecimento e que pode mobilizar estudantes e professores para enfrentar esses desafios que ele encontra lá no dia a dia, só esse movimento já faz com que a universidade cumpra o seu papel com muito mais efetividade. Enfim, é um espaço onde as pessoas podem também vir buscar talentos na universidade, né? Grandes empresários acessar a universidade para buscar talentos para suas organizações. Enfim, é um caminho infinito de possibilidades de interação. Financiamento de projetos da universidade também? Também desenvolver seus projetos de pesquisa, de tecnologia, né? Ou incubar empresas dentro da universidade e, com isso, alavancar soluções para a sociedade. Nós temos um parque tecnológico, né? Temos uma incubadora de empresas
e tudo isso pode ser um canal extremamente eficaz no avanço da sociedade. Então, se você é um desses 100 mil ex-alunos e quer sempre fazer parte da universidade, entre no site e faça seu cadastro. O endereço é esse, sempreufg.ufg.br. Agora, a gente vai falar de educação. Os dados de uma pesquisa do IBGE indicam que a taxa de analfabetismo caiu, mas no Brasil ainda há 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Em Goiás, são 285 mil pessoas analfabetas. Isso representa 5,1% dos goianos. No Brasil, é 6,6%. Apesar desse número ter diminuído, o que é positivo, quando comparamos com outras nações da América do Sul, a nossa taxa ainda é uma das maiores. Para se ter uma ideia, a da Argentina é de menos de 1%, no Uruguai é de 1,5% e em Cuba, olhe só, menos de 0,5%. A nossa estagiária de jornalismo, Ana Clelma, conversou mais com o chefe do IBGE em Goiás sobre esse assunto. No Brasil, como que está concentrada essa taxa? Em qual faixa etária? Essa taxa ela vai aumentando na medida em que a idade vai aumentando, né? Então, quando a gente relaciona esse dado com outros dados, por exemplo, quando a gente considera as crianças que têm entre 6 e 14 anos, a gente tem quase universalização em relação àquelas que estão na escola. Então, nós temos mais de 99% no estado de Goiás e no Brasil na mesma linha. Então, esse é um outro indicador que vem melhorando. Isso tudo tem diminuído a taxa de analfabetismo para as pessoas mais jovens. Agora, para as pessoas que têm mais de 60 anos, aí esse percentual passa de 20%. O Edson também falou sobre o percentual do quanto a população consegue avançar nos níveis de ensino. Das pessoas com 15 anos ou mais, 38% são sem instrução ou com o fundamental incompleto. 18% terminam o fundamental, mas não concluem o ensino médio. 31% o ensino médio completo, mas param no superior. E apenas 14,5% conseguem concluir uma faculdade. Ele também comentou sobre a evasão escolar e o progresso até o ensino superior. A gente tem um nível de evasão muito grande, isso faz com que os concluintes do ensino médio não sejam tão significativos, e daí você tem esse número menor de pessoas que têm nível superior aqui no Brasil vis-à-vis o número dos países mais ricos. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da qualidade do ensino, né? Muitas crianças estão indo para as escolas e não estão tendo realmente uma mudança muito significativa no seu nível de saber, né? Você falou aí sobre a questão da evasão escolar. O senhor pode destacar para a gente quais os principais motivos que levam a esse abandono? Olha, o principal motivo é o trabalho. Muitos jovens saem da escola por conta de trabalho, né? E outro é porque não tem interesse. Então, aí nesse ponto aí da falta de interesse é muito, muito complicado, né? Porque, como eu disse, às vezes você tem a criança na escola e a escola não tá sendo interessante para essa criança, né? Ela não está tendo vontade de permanecer na escola. Então, a gente tem que ter evolução também nos métodos de ensino, né? Para que a gente faça com que as crianças queiram ficar na escola. E a questão também da necessidade de estudar mostra a importância de políticas de transferência de renda para manter essas crianças na escola, né? Outro destaque da pesquisa é para a taxa de analfabetismo, quando se faz uma separação por cor ou raça. Enquanto entre as pessoas brancas a taxa é de 3,6%, para uma pessoa preta ou parda é de 8,9%. Aqui no estado de Goiás a gente vai na mesma linha. 5,1% de analfabetismo, quando a pessoa é branca, 3,5%, quando a pessoa é preta ou parda, 6%. Então, isso mostra a importância de termos políticas afirmativas, né, sendo aplicadas, né? Então, tem uma discussão grande em relação à efetividade ou não das cotas, mas nós precisamos de ter esse tipo de política, sim, porque as diferenças de acesso das pessoas à educação
elas estão muito relacionadas à questão racial. O percentual de pessoas que tem nível superior é bem mais baixo quando se fala em pessoas pretas ou pardas vis-à-vis das brancas, né? Então, isso vai desembocar no mercado de trabalho, né? Lá no mercado de trabalho, você vai ter muito menos pessoas negras ou pardas em cargo de liderança, e não por acaso uma pessoa branca no estado de Goiás e no Brasil chega a ganhar 30% a mais do que ganha uma pessoa negra. Se você é aluno de graduação da Universidade Aberta do Brasil ou está concluindo o ensino médio, veja só essa boa notícia. A CAPES está com inscrições abertas para os cursos oferecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os cursos são de Português, Matemática e Tecnologia da Informação e Comunicação. E olha só, ao todo, são 75 mil vagas. Segundo o presidente da CAPES, essa ampliação na oferta de vagas é para incentivar que mais alunos se qualifiquem. Mas quem tem interesse precisa se apressar, porque as inscrições foram prorrogadas só até o dia 24 de julho. Basta preencher um cadastro na plataforma virtual de aprendizagem do MEC. O site está aparecendo aqui, avamec.mec.gov.br. E os aprovados na primeira chamada do SISU 2020/2 têm até hoje, essa terça-feira, para efetuar a sua matrícula e garantir a vaga. E quem ainda não foi chamado para nenhuma opção de curso também tem o mesmo prazo para entrar no site e declarar interesse em fazer parte da lista de espera, que terá os mesmos critérios da primeira chamada. Esse ano, o SISU, pela primeira vez, está oferecendo cursos de graduação na modalidade à distância, o EAD. Ao todo, foram quase 52 mil vagas disputadas por 814 mil candidatos. O resultado final da lista de espera sai na sexta-feira. E a programação da TV UFG está cada dia melhor. As parcerias têm trazido para a nossa grade conteúdos para todos os públicos e idades. Junto com a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, temos exibido o Conexão Escola, com aulas para alunos do ensino regular e do Educação de adolescentes, jovens e adultos. Mas olha só que interessante. Apesar de ser direcionado para quem ainda está estudando, uma professora assistiu, gostou e mandou para a gente esse recado. Esses dias atrás, eu procurando à tarde um programa na televisão, uma coisa melhor, e achei o programa Conexão Escola. Assisti uma parte da educação infantil, mas continuei assistindo o resto, porque achei que o ensino fundamental também me fez recordar muita coisa e ajuda muito, porque o professor ele tem que ser um estudante o tempo todo. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar e também de saber e poder divulgar para as outras pessoas. E é com esse recado da professora Ângela que eu termino esse Mundo UFG de hoje. Mas olha só, amanhã tem mais e ao vivo a partir das 4 da tarde. Eu conto com a sua audiência e sua participação por meio das redes sociais para que possamos fazer esse programa juntos. A gente se vê. Tchau, tchau.